Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai desvendar alguns segredos da gramática portuguesa. A ideia é mostrar como aquelas regrinhas que às vezes parecem pequenas são, na verdade, a base para a gente se comunicar de forma clara e poderosa, sabe? Seja numa mensagem rápida ou num documento super oficial. Quem nunca se deparou com uma daquelas frases enormes, cheia de vírgulas, que parece um verdadeiro enigma? Pois é, a gramática pode intimidar um pouco, mas a verdade é que existe uma lógica por trás de tudo. E quando a gente entende essa lógica, tudo se encaixa. Vamos montar esse quebra-cabeça juntos, passo a passo. Bom, para começar, a gente precisa ir lá na base de tudo. Pensa na língua portuguesa como se fosse uma caixa gigante de Lego. Cada palavra que a gente usa é uma pecinha, um bloco com uma forma e um propósito bem específico. E essas pecinhas são o que a gente chama de classes de palavras. E quantas categorias de peças a gente tem nesse nosso kit de construção? Apenas 10. Isso mesmo, 10. Dominar essas 10 classes é como ter o manual de instruções completo, a caixa de ferramentas essencial para montar qualquer frase que a gente imaginar. E aqui estão elas, as nossas 10 ferramentas. O substantivo, que dá nome a tudo. O verbo, que é a ação, o movimento. O adjetivo, que dá qualidade, cor, textura, e por aí vai. Pronome, advérbio, preposição, cada um tem um trabalho bem definido. Entender o que cada uma faz é o primeiro passo e o mais importante para dominar a estrutura toda. Ok, agora que a gente já conhece os 10 tipos de peça, vamos um pouquinho além. Porque não basta só identificar a peça, né? A gente tem que saber onde ela se encaixa na construção. É exatamente aqui que entra a diferença entre duas palavrinhas importantes: morfologia e sintaxe. O legal desse quadro é como ele deixa tudo mais simples. Pensa assim, a morfologia diz o que a palavra é, a identidade dela. Por exemplo, a palavra hoje é um advérbio, ponto. Já a sintaxe conta pra gente o que essa palavra faz ali na frase, qual é o trabalho dela. No caso, hoje está fazendo o papel de indicar o tempo. Então, uma coisa é a identidade, a outra é a função. Simples, né? E como a gente organiza essas peças todas? Bom, o português tem uma ordem que a gente pode chamar de natural, uma espécie de planta baixa para a maioria das frases. A gente pode usar esse mnemônico SUVK. Primeiro o sujeito, depois o verbo, aí vem o complemento e, por fim, os adjuntos. É a nossa estrutura base. Ah, mas claro, a gente sabe que nem toda frase vem bonitinha nessa ordem. Às vezes está tudo invertido, bagunçado. E aí, como é que a gente faz para analisar? Existe um segredo, uma dica de ouro que funciona para qualquer frase, não importa o quão complexa ela seja. O segredo é: comece sempre, sempre pelo verbo. E como o nosso material de apoio destaca, essa dica realmente salva vidas. Pode acreditar. O verbo é o coração da frase. Ele é o chefe ali, é ele que manda em tudo. Se você encontra o verbo, você tem a chave para abrir a frase inteira e entender como ela funciona. Então, o processo é bem simples. São 3 passinhos. Primeiro, achou o verbo? Segundo, dá uma olhada para ele. Ele está no singular, plural, terceira pessoa, primeira. E o terceiro passo, que é o pulo do gato. Pergunte para o verbo: quem? A resposta que ele te der é o sujeito. Pronto. Com esses 3 passos, a estrutura da frase começa a se revelar. Ok, legal. Vamos sair um pouco da teoria e ver como isso tudo funciona na prática, num cenário de alta responsabilidade. Vamos falar de redação oficial. Porque aqui, um erro de gramática não é só um deslize. Pode comprometer a seriedade e a clareza de um documento muito importante. É exatamente isso. A clareza, a precisão de um documento oficial, isso não acontece por mágica. É pura arquitetura. É o resultado direto de aplicar de forma consciente e correta todas essas regras que a gente viu. A escolha da palavra certa, a ordem dos termos, a pontuação no lugar, tudo conta. E para a gente entender isso melhor, vamos fazer uma espécie de anatomia. Vamos analisar as partes de um ofício, que é um documento oficial bem comum, para ver como todas as regras de gramática e de formatação trabalham juntas ali. Olha só a estrutura. Cada coisinha tem o seu lugar exato. Lá em cima, o cabeçalho, o número do documento, o local, a data, até as margens são patronizadas. Repara no vocativo, a forma de se dirigir à pessoa. Senhor chefe de gabinete. É uma espécie de gramática visual, que já organiza a informação antes mesmo da gente começar a ler o texto. E essa precisão vai além do texto, viu? A formatação também tem regras bem rígidas. Destaques, por exemplo, se usam em negrito, mas com moderação. Nada de itálico ou sublinhado.
E até o nome do arquivo digital tem um padrão, para facilitar a vida de todo mundo. Cada detalhezinho desses ajuda a manter a formalidade e a objetividade. E o documento termina com a mesma seriedade com que começou. Tem o fecho como atenciosamente, o espaço para assinatura e a identificação bem clara de quem está assinando com nome e cargo. Não pode ter dúvida, é cada peça no seu lugar cumprindo a sua função. E com isso, a gente fecha o círculo. A gente começou com as pecinhas mais básicas, as 10 classes de palavras, e chegou numa estrutura complexa e super funcional, que é o ofício. Fica muito claro que dominar a gramática não é sobre decorar regras, é sobre ter o controle da nossa comunicação para se expressar com clareza e com precisão. E para a gente terminar, fica essa reflexão. A gente viu o impacto na redação oficial, mas em que outras áreas da vida profissional ou dos estudos essa precisão na linguagem pode ser aquele diferencial que muda o jogo? A resposta, muito provavelmente, é em todas.